Olá, meus amigos, em nosso novo encontro de personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando hoje sobre Caifás. Caifás é um nome grego que significa depressão. Caifás foi sumo sacerdote em Jerusalém para assegurar o controle sobre todos os assuntos da Judéia. Os romanos se reservaram o direito de indicar não apenas o legislador civil, governador que era Pilatos, mas também o líder religioso dos judeus, o sumo sacerdote. Flávio Joséfo relata que José, também chamado Caifás, fora feito sumo sacerdote pelo procurador romano Valério Gratus, no ano 18 depois de Cristo. E foi deposto pelo procurador Vitélius, juntamente com Pilatos, no ano 36 depois de Cristo. Fora, portanto, sumo sacerdote por 18 anos, o ministério mais extenso do primeiro século da era cristã. Foi sumo sacerdote nos dias de João Batista, nos dias da prisão e crucificação de Jesus. E seu sumo sacerdócio ainda existia durante a perseguição a Pedro e João, depois da ascensão de Jesus, na época da igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 6. Caifás era genro de Anás. Anás fora sumo sacerdote antes dele e havia estabelecido 4 de seus filhos para também serem sumo sacerdotes, mas nenhum deles foram bem-sucedidos. Em um período de 4 anos, Caifás foi o quinto a ser designado para ser sumo sacerdote em Jerusalém, pois nenhum filho de Anás teve êxito. A mais antiga menção feita a Caifás pode ser encontrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Isso denuncia uma irregularidade. Essa estranha expressão reflete, evidentemente, o fato de que, enquanto Caifás ocupava o cargo de sumo sacerdote, Anás continuava a exercer o poder referente àquele cargo. A influência de Anás permanecia sobre o cargo, sendo que agora seu genro, que oficialmente era o sumo sacerdote, ou seja, Anás queria alguém que apenas ocupasse a função, obedecendo às ordens dele. Era uma espécie de poder por trás do trono. Como sumo sacerdote, Caifás era o terceiro homem mais importante de Israel, abaixo apenas de Pôncio Pilatos e do rei Herodes. O grau de autoridade dele era, de algum modo, semelhante ao de um primeiro-ministro da era moderna. Uma de suas obrigações era supervisionar todos os rituais e negócios do templo e presidir o Sinédrio, grupo de senadores de Jerusalém, o corpo de julgamento judaico. Ele era também responsável por manter a paz em Jerusalém. Se Caifás e seus guardas permitissem que as coisas saíssem do controle, os romanos assumiriam o controle e imporiam a ordem. E isso Caifás não desejava, pois o método padrão dos romanos de controlar as multidões era o massacre, seguido da substituição daqueles que deveriam ter mantido a ordem. Na Páscoa, a cidade se transformava por cerca de 3 semanas em uma massa palpitante de gente. E havia um enorme risco de tumulto, e isso deixava os romanos muito nervosos e dificultava o trabalho de Caifás. Além disso, a Páscoa era uma época
muito lucrativa para a cidade, e em especial para os sacerdotes. Era a época em que os peregrinos judeus, vindo de todo o mundo, se reuniam em Jerusalém, e apenas um homem cerimonialmente puro podia entrar no templo. Apenas por garantia, todos os que entravam no templo passavam pela cerimônia da purificação. A forma mais fácil de fazer isso era banhar-se em um tanque batismal, chamado mikvah. E depois era necessário oferecer um sacrifício, que na maioria das vezes era uma pomba. Os sacerdotes cobravam uma taxa para o mikvah e a outra para o sacrifício, além de terem uma participação no lucro da venda da pomba. Além disso, exigia-se que os peregrinos fizessem uma oferta em dinheiro no templo, e a lei proibia o uso de qualquer moeda com imagem gravada para presentear o templo. Como as moedas romanas eram gravadas com a imagem do imperador, as pessoas tinham que trocar as moedas romanas por dracmas judaicas, e nessa troca também havia uma taxa de câmbio a ser paga. Os sacerdotes, mercadores e cambistas, percebendo que podiam ganhar muito dinheiro com isso, instalaram-se na entrada do templo e ali negociavam o dinheiro e comercializavam as pombas na casa do Senhor. Por isso, quando Jesus entrou no templo no período da Páscoa, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Na atmosfera carregada da tensão de Jerusalém, naquela época, qualquer indivíduo que tivesse feito tal coisa seria preso imediatamente. No entanto, Caifás não ousou prender Jesus diante do público pelo alvoroço ainda maior que isso podia gerar, devido à popularidade de Jesus. Todos os acontecimentos que aumentavam a popularidade de Jesus em Jerusalém não agradavam a Caifás. Depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio se reuniu para discutir o que fariam a respeito de Jesus. As palavras de Caifás nessa reunião, mesmo que ele não soubesse, foram como uma profecia acerca da vida de Jesus. Convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele intentava matar Jesus para diminuir a aglomeração de pessoas. Embora tenha isso motivado simplesmente pela sua autopreservação, esse era presencialmente o curso da ação que Deus planejara para Jesus. Assim, João identificou claramente esse comentário como uma profecia. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Daquele momento em diante, Caifás e os líderes planejaram como matar Jesus. É possível que Judas não tenha conspirado diretamente com Caifás, mas com os seus subordinados que simpatizavam com o desejo de Caifás de ver Jesus morto. Afinal, o emprego deles dependia de Caifás. Os guardas do templo prenderam Jesus no jardim do Getsêmani em algum momento no início da noite de quinta-feira. Eles não podiam prendê-lo na frente do público, porque tinham medo
que houvesse uma revolta. Levaram Jesus até Anás e Anás o encaminhou a Caifás, o qual convocou uma reunião imediata do Sinédrio para julgá-lo. Para Caifás, isso era um assunto urgente. Além disso, o julgamento à noite aconteceu antes que a multidão, que poderia reagir de forma violenta, e se reunisse nas ruas para iniciar as atividades do dia. Caifás convenceu o Sinédrio a condenar Jesus sob pena capital, por afirmar ser filho de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 63. No entanto, os criminosos só podiam ser executados pelos romanos ou com autorização deles. A condenação só poderia ser executada se o criminoso houvesse desobedecido alguma lei romana. Os romanos não se importavam com a lei religiosa dos judeus. Por isso, Caifás tinha de encontrar um crime na lei romana, punido com pena capital, do qual pudesse acusar Jesus. Acusaram a Jesus de se proclamar rei dos judeus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 2. A acusação de Jesus não negou quando foi interrogado por Pilatos. Essa declaração era considerada traição, crime punido com a crucificação. De acordo com a Bíblia, Pilatos não poderia condená-lo, mas a multidão exigia a morte de Jesus. Podemos nos perguntar por que a multidão que aclamara Jesus quando ele entrou na cidade, na entrada triunfal, agora pedia a crucificação dele poucos dias depois. Caifás não teria mantido o seu posto por tanto tempo se não fosse um mestre na persuasão de pessoas comuns. Ele sabia que era muito fácil transformar uma multidão em um grupo de pessoas cheias de ódio por uma coisa qualquer. Alguns homens postos em lugares estratégicos, gritando crucifica-no, crucifica-no, no momento certo, poderiam fazer toda a multidão aderir ao clamor. Isso confirma o poder persuasivo que Caifás possuía através de suas atitudes como sumo sacerdote. O antagonismo perseguidor de Caifás para com a fé cristã continuou bem depois da morte de Jesus. Nos primeiros anos da igreja, Pedro e João foram levados diante dele, mas foram soltos logo depois a inexistência de evidências contra eles. Atos capítulo 4, versículo 6. Após ele ter sido deposto do cargo no ano 36 depois de Cristo, pelo procurador romano Vitélius, nada mais se soube sobre Caifás. No ano de 1990, apareceram na necrópole de Talpiot, em Jerusalém, 12 ossuários numa sepultura familiar de um certo Caifás. Um deles tinha a descrição Yosef bar Caifá, José, filho de Caifás, enquanto um outro ossuário tinha apenas o nome Caifá. Tratava-se de um ossuário do século I. Após serem examinados, os ossos foram enterrados novamente no Monte das Oliveiras. No ossuário havia uma moeda cunhada pelo rei Herodes Agripa, no ano 37 a 44 depois de Cristo. Este pode ter sido um indício que aqueles ossos se tratavam, de fato, do sumo sacerdote que entregou o nosso Senhor à crucificação pela mão dos romanos. E aqui nós encerramos
a história, os relatos sobre Caifás. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu sou Alexandre Costa com personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, até a próxima, graças a paz.